Olá, família linda! Seja bem-vindo aí ao o nosso canal. Vamos viver maçonaria. Esse amigo, irmão, que vos fala é Jair Gomes. Meus irmãos, tem assuntos que eu acho que eu não vou falar nunca mais, né? Que eu já falei várias vezes no meu canal. Tem vídeos aí de 2 anos atrás que eu já falei. Mas parece que, pelo fato de que você está vivendo um momento, né? Que eu falei em relação a esses 3 últimos vídeos. Aí alguns irmãos começam a pensar, começam a analisar, né, ter as suas próprias análise crítico, e aí vem com algumas ideias, né, pedindo a minha opinião. E uma dessas temáticas que a gente dá para mesclar num assunto que a gente vem falando, que o irmão enviou um vídeo para mim, de um canal Papo de Maçonaria, onde o protagonista do vídeo conta um pouco da sua história maçônica. E ele diz que ele faz uma narrativa bastante direta e afirmativa. Ele não te dá espaço para você se questionar, principalmente você que acompanha meu canal, você faria alguns questionamentos. Ele simplesmente fala assim, digamos, para maçons, né, de forma institucionalizada, ou seja, para o sistema autocrático. Ele fala para satisfazer uma plateia, né? Isso nos dá a entender claramente dentro do vídeo dele. Ele está direcionando, louvando, né? Louvando, mesmo que depois, no decorrer do vídeo, ele dá algumas afinetadazinhas, não no sentido do sistema qual ele aceitou como verdadeiro, né? Bem, foi o seguinte, ele disse que foi iniciado, em uma loja irregular, e que no decorrer da sua vivência, né, acredito que ele foi iniciado, ele continua ali foi assistir algumas reuniões naquela loja irregular, ele deve ter passado ali para companheiro, né, acredito sim, ele não fala, né, mas acredito que ele passou para companheiro nessa loja irregular, e aí, num dado momento, não sei se ele chegou a ser mestre nessa loja irregular, e aí ele percebeu que ele se sentiu enganado. Ele viu que a loja dele era irregular e que havia um outro sistema que clama para si, né, a prerrogativa de dizer que é regular, que nada mais é esse sistema maçônico autocrático que vocês estão cansados de me ouvir aqui. E aí ele se submeteu a passar novamente pelo processo iniciático. Ou seja, uma das lojas dessa instituição não reconheceu o processo iniciático dele e o levou a fazer uma nova iniciação. Olha só, eu já falei sobre esse assunto, que não existe desiniciação, mas vamos procurar entender melhor o que consiste a iniciação. Olha, se nós acreditarmos, que eu acredito num processo iniciático, ok? Eu vou contar aqui um pouco da minha história, ser bem direto. Gente, os vídeos estão ficando longos porque os assuntos são muito vastos, não dá para fazer em 10 minutos, né? Por exemplo, eu fui iniciado, a minha primeira iniciação, eu fui iniciado no candomblé. Eu fui raspado, pintado, catulado, saída de iaô, aquela coisa toda que vocês que são de candomblé conhecem. Bem, eu fui iniciado. Com 7 anos, fiz a última obrigação, recebi o DK e etc. Passei por esse processo iniciático, processo pragmático, tradicional, ou seja, de transmissão dos nossos ancestrais. Acreditemos, né, como eu acredito nesse processo, que nós recebemos lá dos nossos ancestrais, da cultura iorubá, do Queto, da Angola e etc. E chegou até mim essa transmissão e eu recebi essa iniciação. E uma vez que você foi iniciado, não tem como mais você desiniciar, ou seja, você é como eu falo, eu dou um exemplo de que uma criança quando nasce. A criança quando nasce é uma iniciação, é um nascimento. Então não tem como você colocar aquela criança no ventre da mãe novamente. Não tem como. Ela não vai entrar novamente no ventre da mãe. Não sei se você abre a barriga dela, coloca lá e fecha, né? Mas com um processo natural não existe. A iniciação é um processo progressista. Você passou pelo aquele ato iniciático, agora cabe você se elevar no autoconhecimento do que consiste a temática, a metodologia daquela escola que você foi iniciado. Então, na maçonaria, em termos tradicionais de transmissão iniciática, não é diferente.
Ou seja, você passa por um processo iniciático, não tem mais como você voltar. Não tem como. É progressista. Aí você vai para o grau 2, para o grau 3, aí você quer fazer os graus filosóficos, você vai seguir no jeito que você quiser. Mas você voltar novamente não tem como. Isso é irracional. Não tem lógica. Se nós acreditarmos que nós estamos dentro de uma escola de tradição iniciática. Eu passei, como eu já falei para vocês, eu passei por 8 processos iniciáticos. E o 9º processo foi a maçonaria. E todos esses processos iniciáticos divergiam, são totalmente diferentes. No candomblé foi um tipo de iniciação totalmente diferente da segunda, totalmente diferente. Se eu visse que na segunda tivesse qualquer semelhança, eu não tinha aceitado, eu não ia passar novamente. Pode ter certeza, eu passei 3 meses dentro do roncó, meu camarada, 3 meses dentro de um roncó. Eu ia passar novamente, 3 meses novamente, para quê? Para obter o quê? Aquilo que eu já passei, aquilo que eu já sabia que ia acontecer. Acompanha aí, acompanha. Então, a segunda foi diferente, a terceira foi diferente, a quarta, foi diferente. Na 9ª, aí que foi diferente mesmo. Então, eu não fui reiniciado, eu fui sempre iniciado. Eu sempre passei por um processo diferente de iniciação. Dentro desse princípio, tem lógica. Tem lógica. Presta atenção. Eu não, nenhum momento das minhas iniciações eu fui novamente reiniciado. Eu fui iniciado. Vamos lá, vamos entender a maçonaria. A iniciação da maçonaria, ela é única? Ela é única? Você acredita que ela é única? Uma iniciação praticada por uma loja lá da Inglaterra é a mesma que é praticada aqui no Brasil? Você acredita nessa transmissão iniciática desde os princípios, desde antes da institucionalização de 1717, que aquelas lojas e muitas outras lojas praticavam esse tipo de iniciação? Se você acreditar nisso, você não está errado. Eu também acredito. Eu acredito que esse princípio de iniciação são idênticos, são iguais. Então, assim como eu recebi dos meus ancestrais, ou seja, daqueles irmãos daquelas lojas livres, daquela loja que não pertenciam a uma institucionalização, que chegou até mim, eu acredito nesse processo. Então, nós somos dessa gênese, nós recebemos, não existe maçons de chocadeira, não existe maçom de chocadeira, ok? O maçom é devidamente iniciado, beleza? Vamos, ó, entendido isso? Entendido isso? Vamos lá. Digamos que você foi iniciado no Grande Oriente do Brasil. Eu vou usar a institucionalização para ficar melhor. Você foi iniciado no Grande Oriente do Brasil. E você foi iniciado, o outro foi iniciado na Grande Loja. O que vai deixar vocês homogêneos, semelhantes? Qual é o processo? É o processo institucional? Não, já não é, porque você é do Grande Oriente do Brasil e o outro é da Grande Loja. O que vai deixar vocês homogêneos? O que vai causar em vocês essa irmandade, essa fraternidade? A iniciação. Porque se vocês se encontrarem na rua, se o Gobiano e da Grande Loja se encontrarem na rua, qual é o processo que vai ocorrer de reconhecimento? É o processo iniciático, né? Aquilo que você recebeu na sua iniciação. Os sinais, toques e palavras, formalidade e etc, etc, etc. Não é isso que vão fazer vocês iguais? Vocês vão se abraçar como irmãos até o momento que o mais arrogante e o mais prepotente vai chegar e dizer: não, eu sou do Grande Oriente do Brasil. Ah, eu sou da Grande Loja. Aí começa a confusão. Mas enquanto isso vai ter fraternidade. O Jair não deixou de dar uma alfinetada nas entrelinhas, né? Mas enquanto isso vai haver fraternidade. Né? Enquanto não chegar esse negócio da instituição, vai haver fraternidade. Vocês vão viver maçonaria. Vocês vão viver maçonaria. Vocês vão se confraternizar. Porém, vamos lá. Acontece que você foi iniciado no Grande Oriente do Brasil, você recebeu a mesma iniciação que foi na Grande Loja. Agora vamos procurar entender o irmão que foi iniciado em uma loja que ele disse que essa loja era irregular. Para isso, eu teria que conversar com ele e perguntar os princípios do que consistia essa loja. Saber como foi de fato esse processo de sua iniciação, para que eu possa definir essa loja como irregular. Porque pode ter lojas irregulares? Pode. Jair, pode sim, pode ter. Loja não maçônica. Loja não feita por maçons. Por exemplo, um barracão de candomblé que agora se diz que é uma loja maçônica. E aí o cara vai passar pela raspagem, pintagem, catulagem, vai ter uma saída de AO e daqui a pouco está dizendo que é maçom. Aí não é maçom, é irregular.
O processo de iniciação maçônica não tem nada a ver com o processo iniciático do candomblé ou com outras escolas, ok? Não tem nada a ver, acho que vocês estão entendendo. Agora, como eu vou entender essa definição de irregularidade e anular a iniciação dessa pessoa? Como eu vou anular essa iniciação? Como eu poderia anular? Eu poderia anular se ele chegasse aqui e dissesse assim: ah, Jair, eu sou maçom, mas o meu processo iniciático foi no candomblé. Não, meu irmão, então você não é maçom, não. Você é candomblésista. Você é um iaô, um babalorixá, você é alguma coisa, né? Você é um filho de santo. Mas maçom você não é. Mas como foi a loja que você foi iniciado? Essa loja que você disse que foi irregular. Como era? Aí ele vai contar toda a história. E essa história está tendo semelhança com a minha. Ele está contando a história dele. Eu peço assim: rapaz, conte a tua iniciação. Conte. Você está diante de um maçom, né? Você me conhece, o Jair Gomes, né? Fui iniciado no Grande do Brasil. Você conhece. Vamos, então você está seguro aqui. Porque também vamos ver se foi pedido a você guardar segredo. Olha só, vamos ver se tem alguma semelhança. Mas como você está diante de um maçom, segundo o próprio ritual de iniciação, você está permitido a falar para outro maçom. Não é assim? Você pode conversar com outro maçom? Beleza. Então aí eu pergunto a ele. Eu te pergunto, meu irmão do canal Papo de Maçonaria, como foi feita a sua iniciação? Como foi feito? Digamos que você conte e aí eu vou me mesclando a tua iniciação. Você foi iniciado no ritual adonamita, no meu ritual, né? Você, pai, já foi assim, assado e cozido, passei por isso. Meu irmão, tudo que você passou, eu passei. Tudo que você passou, eu passei. E por que você está dizendo que a sua iniciação foi irregular? E mais uma coisa, quando você foi tirado e a sua venda, quantas pessoas tinha na loja? Ah, meu irmão, tinha umas 15 pessoas na loja. Tinha umas 15 pessoas. Como é que você pode definir essa loja para mim depois? Como você foi conhecendo os irmãos? Ah, tinha o venerável mestre, tinha o primeiro vigilante, tinha o segundo vigilante, tinha o orador, né? Ou seja, você tem a mesma semelhança que a minha. Agora vamos aqui para o processo de reconhecimento. Vamos lá, meu irmão. Meu irmão, por que você está dizendo que foi de forma irregular? Ah, não, é porque a minha loja é independente, a minha loja não está subordinada a uma potência maçônica do sistema autocrático, não é do Grande Oriente do Brasil, não é da grande loja, não pertence à confederação da Comap. Ah, você está dizendo por causa disso? Ah, você está dizendo que a sua loja é irregular por causa disso? Você quer conversar sobre isso? Eu estou conversando com ele. Você quer conversar sobre isso? E esse princípio institucional anula a tua iniciação? E o que você acha, o que você pensa do que seja uma transmissão iniciática? O cara vai gaguejar, o cara vai entrar numa vacuidade, ele não vai saber explicar, mesmo que ele, do próprio canal, se diz, abre aspas, né? Ele não tanto arrogante, ele não se diz ser dono da verdade, mas ele se diz estar preparado para falar de maçonaria, por suas experiências, mas eu anularia todas as experiências dele intelectual e de até própria vivência maçônica pela essa simples ignorância da não aceitação da iniciação dele, se estiver dentro dos padrões tradicionais do que seja a iniciação. Agora, se de fato a loja que ele disse ser iniciado não foi dentro dos princípios de tradição iniciática, aí de fato não tem como se te questionar. Ele tem que ser iniciado. Ele não foi iniciado. Ele foi iniciado na macumba, no candomblé, ele foi iniciado, digamos assim, em uma confraria, ele foi iniciado em outro canto, mas não maçonaria. Mas se ele passou por todo o processo iniciático e que, uma pergunta fundamental, que acredito que depois da convivência, depois que ele passou por esse processo iniciático, e você que está vivendo a mesma situação, você passou pelo processo iniciático em uma loja independente, que muitos hoje afirmam ser irregular, e que você agora está vivendo maçonaria dentro dessa loja independente, e que você, conversando com os irmãos, e aí de repente aquele irmão disse assim, ah, rapaz, eu era do Grande Oriente do Brasil, fui iniciado do Grande do Brasil. Ah, rapaz, eu era da grande loja. Ah, eu era de uma loja da Comap. Ah, eu era do Gombe. Ah, eu era da Glumbe. Ah, eu era da grande loja paulista. Ah, eu era do Gospe. Aí esses irmãos se decidiram, por livre e espontânea vontade, fundar uma loja independente. E todos esses maçons têm origem.
Todos esses maçons que fundaram essa loja que você foi iniciado, se eles de fato têm origem e que acredito que depois foi dito para você a origem desses maçons, não foi maçom criado por chocadeira? Se foi maçom criado por chocadeira, aí, meu irmão, tudo bem, você não foi iniciado. Mas se esses maçons que lhe iniciaram nessa loja independente foram de fato maçons, a sua iniciação não pode ser anulada. Eu vou aqui dizer algo que pode até te ofender. Aonde está a ignorância? Da sua parte, de se fazer passar pelo mesmo processo, ou aqueles que submeteram você a uma nova iniciação. Eu posso até dizer que a ignorância está mais naqueles que te submeteram à nova iniciação, porque você vai se submeter ainda endossado, acreditando que há algo diferente, que de fato a maçonaria dita suposta regular é a transmissora de uma iniciação totalmente diferente daquela que você passou. Mas aí, qual é a tua atitude quando você vivenciar que o mesmo processo que você passou na loja que você define como irregular é o mesmo que você passou aqui na loja agora que você está dizendo que é regular? Como você ficou? Qual foi a tua sensação? Qual foi? Meu irmão, você já tinha passado. Não venha dizer que você agora viu a janela do céu foi aberta e você viu os anjos subindo e descendo. Não venha querer fazer essa narrativa. Foi um processo, eu acredito, foi um processo totalmente fadônio, totalmente cansativo para você, porque você já tinha passado. Na primeira iniciação você está ali em êxtase, você está ali totalmente inserido, você está, apreensivo, você está de certa forma querendo sentir o processo. Na segunda não tem nenhum sentido. Pode ter certeza disso. Não venha querer dizer para mim, não, eu senti diferente. Eu vi os anjos do céu descendo, eu vi uma luz no fim do túnel. Eu senti diferente da minha primeira. Não. Olhe lá se a primeira não foi bem mais bem feita ritualisticamente do que a segunda. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza que os irmãos das lojas independentes procuraram fazer a ritualística com mais perfeição do que a segunda iniciação que você passou. Então eu procuro saber aonde está os ignorantes nisso tudo. Primeiro, eu daria a ignorância aos indivíduos que te reiniciaram novamente. Em segundo, eu diria que você, em busca de algo, você estava totalmente sensibilizado em desejos pessoais. Você não conquistou aqui, você não teve as suas ambições, as suas paixões não foi absolvida aqui, na loja dita irregular, e aí você acreditou que você poderia conseguir nesse segundo processo, que foi para você uma grande decepção, quando você se deparou que não passava de uma mesma convivência, não mudou em nada. E aí, como eu falei nesse vídeo que eu falo que não existe desiniciação, como eu dou um conselho para os maçons, dos 3% de maçom, gente, meus irmãos, olha o conselho, se o conselho é bom, né? Quando você se deparar com pessoas que foram iniciadas em uma loja independente, que de fato pratica a ritualística maçônica, que esses irmãos são de fato maçons e que foi iniciado, e que esse indivíduo passou novamente por um processo iniciático dentro do sistema autocrático, meus irmãos, se distancie desse indivíduo. Se distancie. Ele não é digno de confiança. Porque ele não entendeu nada do que seja um processo de transmissão iniciática. Ele está em busca das suas paixões, das suas ambições, do seu network, de alguma coisa. E que, relatado pelo mesmo, né, em outro vídeo que eu assisti, que ele não encontrou e acabou deixando ambos o sistema. Né? Para um bom entendedor, poucas palavras bastam. Te amo sem te conhecer.